Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Só quem crê que o pastor Rogério vai levar a igreja para almoçar, dê um glória a Deus aí. A pastora está fazendo. Glória a Deus. Meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês, poder retornar a essa casa aqui em Itapevi. Já estive lá também na Lapa, né? Na Lapa. E poder retornar aqui é sempre uma alegria muito grande, muito grande. Eu quero dizer a vocês que eu sou muito grato a Deus pela vida do pastor presidente desse ministério, pastor Rogério. Deus abençoe o senhor, viu? Desde aquele dia que nós nos encontramos, o senhor estava numa obra aí, e eu o encontrei, eu estava junto com a minha esposa. Desde aquele dia, a minha esposa disse algo que mexeu muito com o meu coração. Ela disse assim: nós precisamos ter mais referências na nossa vida, e pode ter certeza que o pastor Rogério, sua família é uma delas. E nós saímos daqui com um monte de ideia. O senhor animou tanta gente, tanto, que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na nossa igreja foi quebrar uma parede. Irmão, esse homem tem um ministério, irmão. É mesmo, o ministério da marreta, irmão. Da marreta. E nós saímos daqui aquele dia, o senhor não tem ideia do tanto que Deus confirmou uma obra na nossa vida. O senhor não tem ideia. Que Deus abençoe o senhor, sua digníssima esposa, continue abençoando vocês, viu? E livrando, tá? Livrando. Precisa conversar com a minha esposa, viu? Dá certinho, tá? Deus abençoe. É muito bom estar com vocês. Pastora Nair, Deus abençoe a senhora. Sempre bom, viu? E um dia eu quero voltar aqui só para ouvir vocês. Só para sentar e ouvir vocês. Eu quero muito. E eu vou vir, mas de surpresa. Tá? Deus abençoe vocês muito, de todo o coração. Amém, meus irmãos? Enquanto você abre a sua Bíblia, no livro dos Juízes, por favor. Livro dos Juízes, eu também quero dizer que o sentimento é de muita alegria por se tratar de um culto de ceia do Senhor. Eu sei a responsabilidade que é, o peso que é, e me sinto muito honrado pelo pastor de vocês ter cedido o altar em um culto como esse. Todos os cultos são especiais, mas se existe o top 1, é o culto de ceia, tá? Juízes capítulo 6, por favor. Juízes capítulo de número 6, por favor. Se ele entender o recado, ele vai me ajudar. Eu gosto bastante, eu gosto. Sei que o senhor estava ali para ouvir a palavra, mas aqui o senhor vai ouvir também, vai estar mais perto da brasa, tá bom? Todos encontraram, amém, meus irmãos? Vamos lá, a partir do versículo 1, eu vou ler, vocês acompanham comigo, por favor, que diz assim, olha: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas,
vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todo quantos vos oprimiam, e os expulseis de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Vou ler de novo: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. E você se assente, dando glória a Deus. Meus irmãos, eu sou muito difícil de ficar compartilhando tema de mensagem, até pelo fato de não ser obrigatório, mas nesta manhã eu senti de compartilhar com vocês, e eu queria que você dissesse para você mesmo. Diga assim: cântaro bom. Não, vamos lá, mais forte. Diga assim: cântaro bom é cântaro quebrado. Vamos de novo. Cântaro bom é cântaro quebrado. Então vamos lá. Quem está comigo nessa manhã? Eu sei que agora vocês ficaram bem preocupados com o almoço que o pastor vai pagar, mas eu peço a sua atenção. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta. Eu não vou usar todo esse tempo que me foi dado, eu não vou usar, fiquem tranquilos, eu vou ser o mais breve possível. Meus irmãos, o problema da nação de Israel é que a nação de Israel, eles estão vivendo um looping espiritual, eles estão vivendo erros repetidos, estão vivendo um ciclo vicioso, e este ciclo vicioso está levando a nação de Israel à apostasia. O que seria a apostasia? O que seria um apóstata da fé? Aquela pessoa que outrora compactuava da mesma fé, e tempos depois, mesmo sabendo que ele está errado, tendo uma atitude errônea, ele decide mudar de fé, mudar de crença. Todos nós já ouvimos falar, pastor Rogério, de alguém que outrora estava sentado em uma cadeira como essa, participando de um culto de ceia como esse, e hoje, por alguma razão, por algum motivo, por mais simples que seja, essa pessoa ela já não está mais aqui entre nós. Talvez passou a noite em alguma balada, em alguma adega, e hoje já não frequenta mais o ambiente do culto. Apostatar da fé seria basicamente isso. E a nação de Israel, eles estão vivendo justamente esta situação caótica e horrenda no quesito espiritual. Nação de Israel, aquela mesma nação, o mesmo povo, o povo hebreu que peregrinaram por 40 anos no deserto, que vivenciaram experiências extraordinárias com Deus, principalmente naquele período em que Deus envia o maná. Eles estão agora murmurando, questionando e indagando a Deus. E quando nós vamos observar, o povo hebreu, quando eles estavam no Egito eles tinham um banquete, mas no deserto eles tinham um maná. No Egito eles tinham um banquete, mas no deserto eles tinham um maná. Quando nós estamos falando de banquete, nós estamos falando de uma mesa posta. Nós estamos falando de um ambiente que posteriormente, pós as refeições, é um ambiente que vai exigir um trabalho braçal, para que eles pudessem guardar as louças, lavarem as louças. Para que eu possa entrar e poder aplicar esta mensagem com vocês, eu preciso fazer uma simples pergunta aqui. Eu preciso saber quais são os irmãos e as irmãs que amam lavar louça de paixão. Levante as mãos, deixa eu ver. Isso, olha, meu Deus, isso é um milagre, irmão. Isso é um milagre. Eu estava crente que não teria ninguém, eu não me preparei para essa parte, tá? Mas quando nós estamos falando de banquete, cooperador Denilson, olha aí, Williams, quando nós estamos falando de banquete que existia no Egito, nós estamos falando de um evento que posteriormente exigia um serviço e uma atenção total. Quando nós estamos falando de maná, nós estamos falando de maná no deserto, banquete no Egito e maná no deserto. Quando nós falamos de maná,
nós precisamos fazer um comparativo para entender melhor, pastor Anaí, pastor Rogério, e compreender aquilo que Deus tinha para a nação de Israel. O que eles tinham no Egito era mais ou menos assim: oferecemos uma mesa e depois o trabalho da mesa. Oferecemos uma mesa e depois o trabalho da mesa. O que Deus oferecia no deserto não era um banquete, era um maná. Porque quando nós falamos de maná, nós estamos falando de algo apresentado por Deus. Tudo era provisório. E aquilo que Deus nos entrega no sentido literal, na expressão da palavra, nos faz entender que Deus, Ele nos entrega e depois não cobra nada. Deus, Ele nos entrega e depois não cobra nada. O problema do povo hebreu é que eles estão esperando o banquete. E quem espera banquete, ele precisa se deparar com as consequências pós-banquete. Mas quem espera maná, ele só precisa esperar o milagre continuar acontecendo. Porque maná não vai exigir, escute o que eu vou falar, maná não vai exigir o meu serviço braçal pós-refeições, pós-alimento, pós-mesa. O maná só exige de nós um coração grato para agradecer, para louvar, para adorar. É por isso que algumas pessoas têm dificuldade. Eu sou pastor de igreja, já estou indo para 10 anos e meio na mesma congregação. E é por isso que nós nos deparamos com algumas pessoas que possuem uma certa dificuldade de diferenciar o banquete do maná. Aqueles que amam o banquete são aqueles que amam uma festa, são aqueles que amam um congresso, são aqueles que amam um evento cirúrgico que vai chamar a atenção da população. Mas os que amam o maná colocaram na noite de ontem, pleno sabadão, o celular para despertar. Algumas irmãs às 7, outras às 7:30, outros às 8, outros mais corajosos e ousados às 8:30, porque eles entenderam que culto de ceia não é banquete, mas é maná. Culto de ceia não é banquete, mas é maná. Evangelista Maurício, olha que aplicação tremenda e especial. Nós não estamos aqui nesse culto de ceia porque com todo carinho, respeito e olha o que eu vou falar, com todo carinho e respeito e um sentimento recíproco pelo pastor Rogério. Nós não estamos aqui porque ele disse: amanhã ceia, vocês não podem faltar, vocês precisam estar, precisamos da igreja, precisamos dos obreiros, precisamos da liderança. Não só por isso, nós chegamos até aqui hoje porque nós entendemos que esse ambiente não é ambiente de bater ponto, de mostrar carteirinha. Esse ambiente é ambiente de vir dizendo: eu não vim pelo banquete, mas eu vim pelo maná. Porque quem vem através do maná, ele sabe que ele pode não receber aquilo que ele quer pela manhã, mas pode esperar à tarde, porque à tarde vai ter um café especial, pão quentinho do céu, azeite do céu. Pastor Júnior, aplica para eu entender. Manhã de Santa Ceia como essa não é para quem vem só para um banquete, mas para quem vem na reunião do maná. Maná especial. De um maná especial. Nação de Israel, eles estão tendo essa dificuldade. Eles não conseguem diferenciar o banquete do maná. O banquete do maná. Quando Gideão ele surge no cenário, Juízes capítulo de número 6, Gideão está surgindo no cenário pós-deserto. Diga comigo, pós-deserto. Não, vamos lá, diga comigo, pós-deserto. Só que um dos detalhes que Gideão ele está lembrando, talvez você nunca ouviu falar disso, é que a nação de Israel, antes de vivenciar esse episódio de Juízes capítulo 6, eles atravessaram o deserto por 40 anos. Quantos anos, meus irmãos? 40 anos. Só que existia uma promessa. E qual era a promessa? Chegar até Canaã. Qual era a promessa? Chegar até onde? Canaã, a terra prometida que mana leite e... Vamos lá, que mana leite e... Só que antes de chegarem até Canaã, eles precisaram, olha o que eu vou falar, eles precisaram passar pelo rio Jordão. Passar pelo rio, vamos lá, pelo rio Jordão. Se você fizer uma pesquisa muito simples e rasa sobre o rio Jordão, você vai entender que o nome Rio Jordão vem de uma raiz hebraica no original chamado Iarden, que significa rio que desce, que significa rio que desce. E eles estão debaixo de uma promessa para chegar até Canaã. Escute esse mistério. Só que para chegar até Canaã, pastor Rogério, eles precisavam passar pelo rio Jordão, no hebraico Iarden, que significa rio que. O que é que Deus estava revelando a eles? Vocês estão vivendo um looping espiritual. Vocês estão vivendo um ciclo vicioso espiritual. Vem atrás do banquete e se esquece do maná. Só que eu vou explicar um negócio para vocês. Só tem como entrar em Canaã se começar a descer. Só vai entrar em Canaã se começar a descer. Atravessaram o Mar Vermelho. Quando se depararam ao Rio Jordão, eles estão dizendo: o Rio Jordão é fichinha. Só que aquilo que poucos sabem é que esse período em que eles se depararam com o Rio Jordão era um período de enchente. O rio está transbordando. Eles teriam dificuldades para passar pelo Rio Jordão. O que é que Deus faz? Deus fala com a liderança. Deus fala com a
Deus fala com a liderança. A liderança vai olhar para a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, ou a arca do concerto, e vão colocar a arca da aliança no meio do rio Jordão. No meio do rio? Vamos lá, no meio do Rio Jordão. Quando eles colocam a arca da aliança no meio do Rio Jordão, a liderança olha para o povo hebreu que acabou de sair do deserto, vai tomar a palavra e vai dizer: agora vocês podem passar. Por quê? Porque é período de enchente, o rio estava transbordando, mas a arca da aliança já está no meio do rio. Pastor, explica para a gente esse mistério. Vou te explicar. Só porque eles vivenciaram o maná, a presença de Deus estava no meio do rio. O segredo não é no ambiente, o segredo não é na geografia, o segredo é quem vai à frente. Pastor, aplica para eu entender. O segredo não é na terra que você pisa, o segredo é na fé que você está compactuando com seus irmãos. Pastor, explica para eu dar glória. Vou explicar para você adorar nessa manhã de ceia. Nós não estamos aqui hoje se alegrando no culto de ceia porque talvez você tenha um salário bom, uma casa própria, um carro bom, talvez você tenha poder aquisitivo, poder político, influência administrativa. Nós estamos aqui nessa manhã porque um dia nós estávamos descendo para o Jordão, numa descida, num declínio espiritual, as águas estavam transbordando, e Deus bradou ao meu e ao seu coração e disse: coloca a arca à frente, porque domingo pela manhã tem ceia, tem ceia. Você pensa que está aqui por mérito próprio? Alexandre, nós estamos aqui hoje porque a arca vai à frente, a presença vai à frente. Levanta sua mão para dar um glória a Deus aí. Levanta a tua mão, levanta. O grupo de louvor adora, a glória desce, porque a arca vai na frente. O pastor Rogério prega a hora, pastor Anaí prega a hora, e o mistério acontece porque a arca vai na frente. Eu tenho uma notícia bombástica para Satanás: pode sair da frente, porque a igreja pentecostal, altar restaurado, vai passar pelas águas, vai passar pelas águas. Oh glória, pastor Rogério, eu estou sentindo uma graça para dizer isso aqui. Alguém chegou aqui com as águas no tornozelo, outros no joelho, outros na cintura, mas lá vai a palavra: as águas do Jordão não vão te afogar, não vão te parar, diz o Senhor. Quando Gideão ele surge nesse cenário, a nação de Israel, eles estão com esse problema, porque Deus está fazendo e eles estão indagando, eles estão duvidando. Aí Gideão ele surge nesse cenário, escuta isso aqui, com a responsabilidade de ser um instrumento. De ser o que, gente? Vamos lá, de ser o que, gente? O problema, pastor Rogério, é que tem muita gente que não quer ser instrumento, ele só quer ser tocado. Vamos lá, ele não quer ser um instrumento, ele só quer ser tocado. Agora, olha que interessante, eu vou explicar, olha que interessante isso aqui. Eles não querem se permitir serem usados, mas quer que Deus use alguém para falar com ele. Aí, escuta isso aqui, preste bem atenção. O cenário espiritual é horrendo. Aí Deus olha para Gideão e Deus decide levantar Gideão. Porque o que é que está acontecendo com a nação de Israel? Eles estão cuidando do campo, eles estão cuidando do plantio, eles estão cuidando dos vegetais, eles estão cuidando dos cereais, eles estão cuidando da vide, eles estão cuidando do trigo, eles estão cuidando da espiga, eles estão cuidando das ovelhas, eles estão cuidando das jumentas, eles estão cuidando dos bois. E quando você faz aqui, escuta isso aqui, preste bem atenção. Quando você faz uma crítica analítica sobre o cenário, você vai perceber que aqueles que trabalham na seara, tem alguém da roça aqui que já trabalhou na roça? Levante as mãos. Na roça tem, já vi que tem. Quando você faz uma pesquisa, escuta isso aqui, essas pessoas elas trabalham 6 meses para depois colher. Elas trabalham 6 meses, quantos meses? 6 meses para depois colher. E existe um período que nós chamamos de período da safra, período da colheita, período da ceifa. E o que é que está acontecendo com a nação de Israel? Eles estão trabalhando por 6 meses. Só que no dia da colheita, os midianitas começam a descer dos montes, os midianitas começam a descer das montanhas. Quando eu li isso aqui, pastor Rogério, eu achei algo terrível. Por quê? Porque o povo de Deus está embaixo e os midianitas estão em cima. O povo de Deus está embaixo e os midianitas estão em cima. Olha que interessante isso aqui. Quando eu estava lendo, eu perguntei a Deus, eu disse assim, pastor Anaí, falei: Senhor, por que o seu povo está embaixo e os midianitas estão em cima? Irmão, Deus falou comigo, Deus me deu uma rasteira ungida, e Deus disse assim ao meu coração: nem sempre aqueles que estão em cima significam que fui eu que coloquei. Nem sempre aqueles que estão por cima significa que fui eu que coloquei. Eles estão cuidando da terra,
cuidando do plantio. Quando os midianitas percebem que se passaram 6 meses e que está chegando o período da colheita, os midianitas começam a descer das montanhas, eles vão saindo das cavernas. Gideão, ele percebe esse cenário, ele se lembra da história de Israel. Como era a história? O povo recebe e murmura, o povo perde para os egípcios, o povo está perdendo para reinos circunvizinhos. Gideão, ele olha para a terra, ele entende que todo o fruto da terra, escute isso aqui, era esforço do seu trabalho e das bênçãos de Deus. Gideão, ele olha para o plantio e decide tomar uma atitude. Qual é a atitude que Gideão vai ter? Gideão está olhando para o calendário e Gideão está ciente da data, Gideão está ciente do horário, Gideão está ciente do período em que o adversário vai atacar. Por quê? Porque crente tem que ter sensibilidade. Crente precisa ter sensibilidade. Sabe quando você sente uma opressão? Sabe quando você sente um peso espiritual gigantesco? Vou te dizer uma coisa, sabe quando você perde o sono pela madrugada? Este sono não significa que é para você ficar lá no Instagram vendo vídeos e mais vídeos e mais vídeos, olhando os stories e os status de outras pessoas. Esta perda do sono, pastor Rogério, significa que Deus está mostrando a você que os midianitas estão deixando os montes, que os midianitas estão deixando as cavernas. E eu vou aplicar para você pegar o mistério. Essa perda do sono, eu vou te dizer, não é insônia, isso aqui é espiritual. É Deus te despertando para que você possa clamar, para que você possa orar. Por quê, pastor? Porque os midianitas estão olhando para você, e quando o dia da colheita está chegando, os midianitas decidem descer com carruagens, com arco, com flecha. Mas eu vou te dizer uma coisa, aqueles que têm sensibilidade, a voz do Espírito de Deus, quando os midianitas descem, não encontra na casa mais, não encontra, eu vou falar, não encontra nos mesmos ambientes mais. Por quê, pastor Rogério? Quem tem sensibilidade, quando o diabo chega, ele precisa dar com a cara na porta, porque Deus já revelou, Deus já livrou, Deus já alertou. Gideão percebe que eles estão se aproximando. O problema é que tem gente que sente o clima espiritual, desculpe a expressão, e ainda continua viajando na maionese. Ele sente o peso e para ele está tudo bem, porque ele acha que quem tem que guerrear são os pastores. Não, é você que tem que guerrear. Pastor, ele é linha de frente. Pastor é linha de frente. Mas se o adversário passar, se desviar pelo pastor, nós estamos com o escudo, nós estaremos com a espada. O que é que está acontecendo com Gideão? Quando ele percebe que está dando a hora dos midianitas descerem, ele vai imediatamente para o campo e ele vai pegando todo o trigo. Ele vai pegando o que, gente? Ele vai pegando o que, gente? Escuta isso aqui. E uma das características principais, preste atenção, uma das características principais pelos quais Gideão escolheu o trigo, ele poderia escolher qualquer coisa. Ele poderia escolher qualquer. Quando ele escolhe o trigo, Gideão está deixando uma mensagem muito clara. O trigo era usado, preste atenção, isso é o principal, era usado para fazer pão, para o alimento. E esse período era o período justamente do trigo. É por isso que ele pega todo o trigo. Você sabe o que Gideão estava dizendo para os midianitas? Vocês podem até descer, mas na minha casa não vai faltar pão. Vamos lá, gente, vamos lá. Vocês podem até descer, pode até levantar uma calúnia. Vamos lá. Podem até ameaçar, podem até criticar, pode até inventar mentira, mas o pão da minha casa você não leva. O pão da minha casa você não leva. Quando o Gideão ele pega o trigo, o Gideão está deixando uma mensagem. Ele está dizendo, posso perder tudo, mas o pão eu não perco. Levanta a mão para você da glória. Pode levar tudo, mas a palavra eu não perco. O desânimo pode bater, pastor Anaí, pastor Rogério, mas eu não falto no culto de ensino. Não perco a palavra. Sabe por que você está aqui no primeiro dia da semana, celebrando ao Senhor nesse memorial? Por causa da palavra, por causa do pão. Você não veio por mérito próprio, mas veio porque guardou trigo, guardou reserva, guardou palavra. Eu ouvi a nossa irmã aqui, a Tati, falando, né? Ela falando que até a irmã dela que não é crente falou Salmo 125, ó. Sabe o que é isso? É trigo. Isso é trigo. Isso é trigo. Aí quando Gideão ele esconde um trigo, escuta isso aqui, ele tinha duas opções. Estou terminando, 10 minutos. Ele tinha duas opções. Quantas opções? Duas opções. Ele tinha 2 lugares para ir. Quantos lugares? 2 lugares. Ou ele ia para o lagar, ou ele iria para a eira. Eira ou lagar? Lagar ou eira? Olha só que interessante. Quando ele pega o trigo, ele vai para o lagar. Escuta isso aqui, o lagar, ele vai para o lagar. Pela lógica, escuta isso aqui. O agricultor não era para ele ir para o lagar, era para ele ir para a eira. Ir para onde, gente? Para a eira. Por quê? Porque a eira é um lugar aberto, como se fosse um campo, não é fechado, é aberto. Porque ele dependia na eira do vento. Porque quando ele jogasse o trigo, escute, o vento iria espalhar a palha do trigo. Ele precisava de vento. Ele precisava de vento, vamos lá? Ele precisava de sopro. Ele precisava de sopro. Ele precisava de sopro. Quando ele escolhe o lagar, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que o lagar é um local apertado, estreito, bem apertado. Ele não tinha vento ali, mas ele precisava de um improviso. Escuta isso aqui, ele não tinha vento, mas ele precisava de um improviso. Quando ele desce até o lagar, ele está como se estivesse numa gruta apertada, numa caverna, e ele não tem vento. Ou seja, o trabalho era penoso.
Não era normal como na eira. Mas por que que Gideão foi até o lagar e não foi para a eira? E agora você pega o mistério. Porque a eira era um local aberto. Se ele está, escute isso aqui, exposto, pastor Rogério, os midianitas ao descer a montanha vão ver. Se ele está em evidência, os midianitas vão descer das montanhas e vão ver. Aí Gideão escolhe o lagar. Por quê? Porque o lagar não é ambiente para quem quer estar em evidência. O lagar é um ambiente para quem quer se esconder. Só que esse período da colheita, escute o que eu vou falar, da ceifa, não era um período de estar no lagar, mas na eira. Por quê? Porque não era período, vou falar, de colher as frutas, de colher uva. Porque no lagar eles pisoteavam as uvas. E dali saiu o suco de uva, o vinho. E o que é que acontece? Não era período de uva, mas era período de trigo. Vamos lá. Não era período de alegria, mas era período só de receber palavra. Vamos lá. Não era período de se alegrar, de dar culto de ação de graça, mas era período de vir quebrado, receber pão. Não era período de postar uma foto viajando, mas era período de não perder um culto e receber palavra, de receber trigo, eu vou falar, de receber maná, de receber providência de Deus. Eu vou te explicar o mistério. Talvez você não esteja vivendo um período de grandes alegrias, mas está vivendo a provisão, está vivendo a providência, está vivendo o melhor de Deus. Eu vou te explicar, porque tem gente numa hora dessa ostentando por aí, e nós, pastor, você não está ostentando aquilo que é visível, palpável, mas você está aqui na presença. Pode não ter uva amassada, mas tem trigo escondido. Oh glória, pode não estar no lagar pisoteando as uvas, mas está recebendo palavra. Pastor Rogério, olha que interessante isso aqui, pastor Anaí. Gideão era para ir até a eira, mas ele escolhe o lagar. Isso aqui foi estratégia. Olha, isso aqui foi estratégia. Ele escolhe o lagar, escuta isso aqui. Não porque o lagar era mais próximo, mas ele escolhe o lagar porque não era tempo de uva, era tempo de trigo. Então, pela lógica, obviamente, se os midianitas começassem a descer, os midianitas não iam para o lagar, eles iam para a eira. Porque os midianitas conhecem. Posso falar? Os midianitas conhecem quem faz para se aparecer. Ele já sabe onde achar. Ele sabe aonde achar, pastor Rogério. Ele sabe, diz assim, é só procurar nos holofotes. Só que Gideão, ele pega todo o trigo, toda a sua colheita e vai para lá. Quando os midianitas descem e vão até a eira, não tem ninguém na eira. Vamos lá. Não tem ninguém na eira. Pergunte por que, irmãos? Não, vamos lá. Pergunte por que, irmãos? Vou te explicar o mistério. Quando eles não encontram ninguém na eira, escute, o único que havia descido até o lagar foi Gideão. E os demais abriram mão e nem para a eira foram. Eles começaram a se esconder nas montanhas também e começaram a fazer as suas cavernas. Porque tem gente, irmão, que ele não pode ficar desempregado, que ele já quer fazer uma caverna e o Senhor se esqueceu de mim. Ele não pode passar um problema, ele já diz, Deus se esqueceu das promessas. Quando o problema bate a porta de Gideão, sabe o que Gideão estava dizendo? Posso falar, sim ou não? O meu povo questionou e murmurou no maná. O meu povo murmurou na saída do Egito. O meu povo murmurou na travessia do Mar Vermelho. O meu povo murmurou na travessia do Rio Jordão. Mas eu não vou murmurar, não vou para a eira. Não, você tem duas escolhas ministeriais. Ou você fica na eira para ser presa fácil, ou você desce para o lagar. Deus só trabalha na vida de quem escolhe descer. Deus só faz na vida daquele que escolhe descer. O culto pela manhã como esse, meu irmão, é só para quem quer descer. Talvez era o único dia da semana que você teria para dormir até tarde, para descansar. Aí o Senhor te despertou e disse, desce, 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 desce. Ai, eu vou falar, desce, porque na tua velocidade midianita não chega. Eu não vim pregar para qualquer pessoa, eu vim pregar para quem escolheu descer. Pastor Rogério, ele está no lagar, escondidinho. No lagar ele não tem o vento, ele não tem a brisa suave, porque o local é fechado, é como se fosse uma cisterna. Está fechado, ele está isolado. Só que o que está acontecendo, pega esse mistério, o que está acontecendo com Gideão foi basicamente o que aconteceu com Davi na caverna de Adulão. Por quê? Porque Davi está fugindo de Saul, Davi está fugindo dos soldados. Daqui a pouco Davi olha para o alto e diz assim, olha dos meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Sabe que não sei o que eu vou explicar o mistério a você, eu vou explicar. O lagar é para você aprender a não olhar para a esquerda e para a direita, mas para o alto. O lagar não é para você morrer, mas é para você continuar na dependência de Deus. Pastor, explica, esse problema te impulsionou para chegar aqui hoje quebrado, mas vivo, ferido, mas vivo para a ceia.
esconde todo o trigo. Depois que ele guarda todo o trigo, tem um mistério. Acontece um episódio, olha que coisa linda. Acontece um episódio, o próprio Deus se revela a ele, é uma teofania, uma aparição de Deus. O próprio Deus se revela a ele e diz assim para ele: Gideão, chega de passar por esses problemas aí. Chega, já que você escolheu o lagar ao invés da evidência, então você não vai passar mais por esse problema. Por quê, Senhor? O Senhor vai aniquilar os meus inimigos? Não, mas quem vai aniquilar é você. Lá. O Senhor vai acabar com eles? Não, eu não vou acabar, eu vou dar estratégia. Mas quem vai colocar as mãos agora é você. Por quê, Senhor? Porque se você teve coragem de deixar o período da evidência para descer, você está preparado para a guerra. Você está preparado para derrubar gigantes. Você está preparado para acabar com a Malequita, com o Midianita. Por que, Senhor? Porque você desceu. E quem desce tem reserva. Quem desce está com o alforje cheio. Quem desce é a mesma coisa que desceu o ribeiro. Lembra de Davi? Quando Davi disse assim, esse filisteu não vai cantar mais vitória. A partir de hoje quem vai derrubar ele sou eu. Davi, antes de ir ao encontro do gigante, ele desceu até o ribeiro. Só dá para vencer se descer, meu irmão. Só dá para vencer se... eu até amo os louvores, mas a palavra me dá um soninho. Você vai continuar perdendo. Eu até amo os louvores, a oração. Eu gosto de tudo. Eu gosto dos bichos. Eu gosto que Deus me envolve. Mas a palavra eu não sei. Então me dá uma vontade de ir embora. Por isso você está perdendo pelejas. É por isso que você está perdendo ferramentas. Mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: eu não tenho maíra, mas eu tenho lagar. Desce. Quer descer, então desce. Quer descer, então desce. Pastor, como é que nós descemos ao lagar hoje? É quebrado, mas eu estou com a mão levantada dentro agora. É ferido, preocupado com os momentos que vão começar a vencer agora na semana do dia 5. Mas eu ainda estou aqui com as mãos levantadas, dando glória, adorando. Eu não sei qual é o nível da sua preocupação, mas se o nível da sua espiritualidade for trocar a eira pelo lagar, pode preparar. Deus vai abrir a porta, vai abrir janela, vai tirar o telhado, mas a providência vai chegar. Aí Deus diz a ele, pastor Rogério: eu vou te usar. Por quê? Porque tem gente que ele não quer ser instrumento. Ele quer que os outros sejam instrumento para abençoar a vida dele. Sejam sinceros. Quem ama, sinceridade, tá? Eu sou o primeiro. Quem ama receber uma profecia de Deus, levante as mãos, irmão. Quando alguém fala com você no profundo, você fala: meu Deus, arrepiou. Quem ama, levante as mãos. Quem ama? Só que melhor ainda é ouvir a voz de Deus e Deus dizendo: vou te usar. Mas o Senhor não levantou nem o profeta para falar comigo. Não, com você eu não levanto o profeta. Com você quem fala sou eu. Glória. Glória. Com você quem fala sou eu. E qual é a profecia? Qual é a palavra? Gideão, vou te usar para derrubar um por um dos midianitas, e eles não vão mais levar a colheita da tua casa. Começa uma seleção, eu não vou falar da seleção, tá? Começa uma seleção, começa com 32 mil, cai para 22 mil, depois cai para 10 mil, e depois ficam somente 300, 32 mil, 22 mil, 10 mil, e depois 300. Quantos ficaram? Ficaram 300. Esses 300, como diz o texto, eles eram valorosos, corajosos. De 32 mil para 300, você percebeu a quantidade que escolheram descer? Vamos lá, de 32 mil para 300, você percebeu a quantidade que escolheu descer? Percebeu a quantidade? Percebeu? Irmãos, pela lógica, a descida é mais fácil. Mas no quesito espiritual, a descida é o mais difícil. Porque quando nós nos convertemos, nós pensamos que zeraram-se os problemas, resolveu tudo. Aqui eu vou te dizer uma coisa: aqui você não vai zerar os seus problemas. A única diferença é que os seus problemas já não estão mais sobre o teu controle, mas estão sobre o controle de Deus. Por quê, pastor? Porque quando você entra por essa porta, você pode entrar com 1000 problemas. Os seus problemas não acabaram, mas eles estão nas mãos daquele que pode resolver. Pastor, e qual é o nível em que Deus vai resolver os meus problemas? A cada passo que você dá para o Jordão. Está descendo para o Jordão, Deus resolve um problema. Desceu de novo, Deus resolve. Percebeu? Porque tem gente que sai de um problema e entra em outro. É só Deus dizendo assim: não é descaso espiritual, é porque eu sei que se não tiver problema você não desce, se não tiver prova você não desce, se a porta fechar você não desce. Aí Deus está dizendo: vou fechar por 3 meses para você descer. 3 meses. Pega a palavra. Deus ama quem desce para o Jordão. Então desce, que a palavra se revela lá. Com os 300 você vai acabar com o
exército dos amalequitas. Como, Senhor? Cadê as espadas? Cadê as lanças? Cadê o escudo? Cadê as ferramentas? Cadê o capacete? Cadê a couraça? Gideão, não, você vai descer só com 3 ferramentas. Quantas ferramentas? Quantas ferramentas? Diga assim comigo: cântaro, diga tocha acesa, diga buzina.
Vamos lá, cântaro, tocha acesa, diga buzina. Gideão, você vai usar essas 3 ferramentas: cântaro, tocha e buzina. Cântaro, tocha e buzina. Outra hora eu falo da tocha, mas eu já te dou a dica: a tocha não podia estar apagada, porque tem gente que ele só aceita. Pastor Anaí, eu falei igual o João, mas a minha vontade era falar igual o João Batista. Aí eu, amado, por quê? Porque você nunca parou para pensar por que João, eu vou falar, por que João o apóstolo, ele chamava de filhinhos, de amado, ao invés de raça de víbora? Eu posso falar sim ou não? Porque quem está ouvindo João Batista tem estrutura para ouvir raça de víbora. Aí quem está ouvindo outro Joãozinho, o do amorzinho, aí quem está ouvindo outro João, não tem estrutura, ele diz assim, filhinhos. Aí eu falei assim,
repita de novo. Aí ele falou lá atrás, eu falei, leva um microfone para ele. Ele quer um microfone, leva. Aí levaram um microfone para ele. Aí ele falou, não, se fosse eu faria dessa forma, pastor. Desse jeito não dá errado, porque eu sei o que eu estou falando. Aí eu falei, amado, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar isso aqui, eu vou falar. Mas essa pessoa, quando dá um abraço em alguém ali, ó, ela deixa Deus usar ela. Ela deixa, isso aí é ferramenta. Aí eu só falo de uma ferramenta. Qual era a ferramenta? O cântaro. Qual era a ferramenta? E eu termino agora. Por que Deus disse para Gideão, Gideão, vocês vão descer pela noite, pela madrugada, os midianitas vão estar dormindo. Provavelmente o dia seguinte era o dia que os midianitas iriam descer. E os midianitas estão escondidos. Porque eles possuíam, escute isso aqui, uma característica diabólica. Qual era a característica? Eles roubavam o fruto da terra e ficavam na montanha. Eles não iam embora. Eles ficavam no alto da montanha. E eles estão adquirindo os frutos da terra do povo hebreu. Olha isso aqui que interessante. Eles não vão embora. Eles levam tudo e ficam. Vocês vão fazer do jeito que eu falar. Aí quando Gideão pega o cântaro, Gideão diz assim, ó, quando eu quebrar o cântaro, vocês vão quebrar junto. Terminei agora. Quando eles pegam o vaso e eles começam a quebrar, não vou falar da tocha, não vou falar da buzina. Quando eles quebram o vaso, os midianitas se assustam e começam a fugir. Começam a. Pergunte por quê, irmão? Porque isso aqui era tática de guerra. Escute isso aqui. Os midianitas sabiam que o povo de Israel, o povo hebreu, eles tinham um costume muito lindo. E qual era o costume? Eles guardavam coisas preciosas, afiadas, dentro de vasos, dentro de cântaros. Então os midianitas, quando eles escutam aquele barulho de um monte de vaso quebrando, os midianitas estão dizendo, se quebrou o vaso, é porque quer extrair o que tem de melhor dentro desse vaso. Dentro desse vaso. Aí eles quebram